Tem a palavra o deputado Carlos Sampaio para falar pelo PSDB. Vossas Excelências têm 1 hora. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nobre líder Embaçaí, que muito me honrou ao me conceder a palavra, eu queria dizer a Vossa Excelência e aos nobres pares que um dia histórico se avizinha para este Parlamento, porque estou convencido que a decência haverá de se sobrepor a um governo moralmente desonesto. Sei que o relator cingiu o seu trabalho e o seu parecer à questão das pedaladas e dos decretos, que em breve abordarei. Mas permitam-me fazer uma breve digressão sobre o histórico desse governo. E por que não dizer sobre o histórico de impeachment nesta casa? Lembro-me, deputada Mara Gabrilli, que em dezembro de 2014 já aventávamos a hipótese do impeachment quando da delação premiada do senhor Paulo Roberto, diretor da Petrobras, o senhor Youssef, o doleiro que distribuía o dinheiro da corrupção. Ambos aventaram que tanto o governo do PT como o Partido dos Trabalhadores tinha plena ciência da corrupção na Petrobras. Já em fevereiro de 2015, como líder de nossa bancada, vinha a essa tribuna denunciar o esquema de corrupção da Petrobras, e naquele momento as delações premiadas a que me referi já estavam homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, e portanto aquilo que o diretor Paulo Roberto dizia e aquilo que Youssef, o doleiro, dizia, restou confirmado. E por que o impeachment à época? Porque a improbidade administrativa constitui-se numa das hipóteses de impeachment. E aonde estaria a improbidade da presidente Dilma? Nesses 10 anos que antecederam a 2014, a presidente Dilma foi ministra de Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras e presidente da República. A sua omissão foi de fato um fato a demonstrar a improbidade administrativa caracterizada naquela época. Lembro-me que com o avançar das operações da Lava Jato, novas delações vieram, novas prisões vieram, e aí detectou-se, a própria Polícia Federal e o Ministério Público, que o PT, que havia praticado o mensalão, agora criaram um novo modelo, o chamado Petrolão. O que era o Petrolão, amigo e deputado Jutaí? O Petrolão era um esquema de corrupção dentro da Petrobras, instituído pelo PT, no qual percentual de propina era destinado aos partidos aliados, mas como sempre, o PT com a boca grande tinha o seu maior volume. 3% dos contratos da corrupção dentro da Petrobras, o dinheiro ia para o Partido dos Trabalhadores. Lembro-me bem, que fiz a afirmação na época de que a presidente Dilma tinha ciência de tudo e que recebera dinheiro de propina em 2010 e em 2014. E me perguntavam alguns, cadê a prova? Eu lhes dou. Tinham 3 diretores da Petrobras indicados pelo PT, todos afirmaram textualmente: o PT sabia, a presidente Dilma, o presidente Lula não tinham como não ter ciência de tudo o que acontecia, porque eram seus subordinados. Não bastam os 3 diretores da Petrobras? 5 empreiteiros, diretores de empreiteiras importantes do país, foram à justiça, ao juiz Sérgio Moro, e delataram. Não era qualquer delação, delações que foram acolhidas e homologadas pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo o quê? Que deram dinheiro de propina para a presidente Dilma em 2010 e em 2014. Não basta, não é suficiente, vou mais além. Campanha da presidente Dilma de 2014, seu publicitário está preso, seu tesoureiro está preso, o seu mentor político está quase preso, o seu criador está quase preso. Lembro-me muito bem, deputado Exalci, que quando fui a uma CPI, a CPI da Petrobras, em abril do ano passado, ao ouvir o dissimulado do tesoureiro do PT, o senhor Vacari, ao final da minha fala disse a ele: Vossa Senhoria tem tudo para ser preso e o PT para ser extinto. Vozes do PT se levantaram contra mim, dizendo que era um absurdo a minha fala. Uma semana depois, deputado Paulo Biacchio, o Vacari estava preso e o PT ainda não estava extinto.
Digo ainda, porque 6 meses depois, entrei com ação pedindo a extinção do PT, porque havia evidências de que ele recebeu dinheiro de propina do exterior. E quem recebe, o partido que recebe dinheiro de propina do exterior, tem o seu registro cassado. Loucura a afirmação? Saibam vossas excelências, e lerei de primeira mão o que disse o atual ministro da Justiça da presidente Dilma, Eugênio Aragão, por quem tenho muito respeito, o que disse ele como procurador-geral eleitoral no ano passado, que eu pedi a extinção do PT para que fosse investigado porque recebeu dinheiro de propina. Disse ele, o atual ministro da Justiça como procurador-geral eleitoral: é sim necessária a realização de atos de investigação com vistas a apurar eventual recebimento de recursos de procedência estrangeira. Vejam, senhores, a mais alta autoridade eleitoral dizendo que tinham elementos de sobra para investigar e propor a eventual extinção do Partido dos Trabalhadores. Na época, deputado Embaçaí, lembro-me que o PT não tinha como negar a corrupção, não tinha como negá-la à frente de tudo que se apresentava como contexto probatório. Eles se limitavam a dizer: crimes praticados em 2014 não pode gerar impeachment em 2015, como se fosse um mantra a evidenciar que para eles reeleição era sinônimo de impunidade. Mas, para desespero do PT, e por que não dizer para alegria da população brasileira, vem o Tribunal de Contas da União, a mais alta corte de fiscalização deste país, e diz: a presidente Dilma praticou fraude fiscal, denominada por alguns de pedaladas. E mais, determinou que fossem feitos gastos sem autorização desta casa. Ou seja, o Tribunal de Contas em 2014 diz: houve crime de responsabilidade. Mais uma vez, o PT corre e diz: 2014, não pode aproveitar a 2015. Lê do engano. Em 2015, nova análise técnica, chegaram à conclusão de que as pedaladas continuaram em 2015 e os decretos foram novamente emitidos em 2015 sem autorização desta casa. Precisa da decisão do TCU de 2015? Não. E o próprio advogado-geral da União sabe disso, porque ele é um jurista, estuda, lê, assim como eu. E ele sabe que o crime de responsabilidade fiscal não é de jurisdição nem do TCU, nem do Supremo Tribunal, porque é de jurisdição desta casa. A lei deslocou o Supremo Federal para dentro desta casa, colocou o presidente do Supremo como presidente do Senado e disse: quem disse houve ou não crime de responsabilidade são vocês dessa casa, deste Congresso Nacional. Tanto é verdade que alguns chegam a dizer: veja, o Congresso não chegou nem a votar as contas, como é que houve crime de responsabilidade? Como se pudesse haver crime condicionado à aprovação de contas do Congresso, que não aprova contas de 15 anos atrás. Que crime é esse? Que não pode ser caracterizado porque não houve aprovação do Congresso. Falácia. E o que são as pedaladas que muitas vezes as pessoas não compreendem? Pedaladas é assim: eu, presidente da República, tenho bancos para servir aos brasileiros e não a mim. Eu chego para um desses bancos, Caixa Econômica Federal, e digo: olha, 2014 é ano de eleição, pague as minhas contas. Paga a Caixa Econômica Federal. E pagou por 14 meses seguidos. E o brasileiro perguntava: como é que o senhor está das pernas aí? Eu estou de pé, firme, superavitário. Mentira! O Brasil já estava de joelhos. E foram através das pedaladas que ela induziu a erro milhares de eleitores que nela votaram, induzidos a erro. Isso são as pedaladas, senhor presidente. Isso são as pedaladas. E o decreto? Diz aqui o advogado-geral da União, diz aqui para esta casa, aonde houve o dolo? Senhor ministro, advogado-geral da União, se a lei diz, ela não pode determinar gastos sem autorização desta casa, e ela o faz, como perguntar onde está o dolo? Está em fazer algo que a lei não lhe outorga, não lhe permite. Isso é dolo, é evidentemente dolo, e ele sabe disso. Aí, senhor presidente, temos mais. O advogado-geral da União, mais uma vez amesquinhando o seu papel, vem a esta casa e diz: este relatório é imprestável. Ministro José Eduardo Cardoso,
Na noite de ontem, o Supremo Tribunal Federal diz que imprestável é a defesa de Vossa Excelência, que perdeu por 8-2 na mais alta corte desse país. Isso é imprestável, a sua defesa. Nada convenceu, a ninguém convenceu, porque foi imprestável a sua defesa. Eu sou da época, ministro José Eduardo Cardoso, em que a AGU defendia cotas raciais, em que a AGU defendia a lei Maria da Penha. E Vossa Excelência mesquinha o papel da AGU e vem aqui defender a Dilma de pedaladas. E o Lula para dizer que ele pode assumir um ministério para fugir às garras da justiça do Paraná. Vossa Excelência mesquinhou o papel da Advocacia Geral da União, mas eu entendo. Vossa Excelência está aí para defender a Dilma e o seu cargo. Eu estou aqui para defender a decência e o nosso país. E para finalizar, se não bastasse todo esse rol de crimes, de corrupção, de ilegalidades, agora vemos o presidente da República instalado num hotel à cata de votos, buscando comprá-los, e o líder do governo tem a coragem de dizer: isso é um presidencialismo de coalizão. Deputado José Guimarães, isso é safadeza. Não tem nada de presidencialismo de coalizão. O cargo público não é porque é que é em comissão que não tem critério. Em critério é o interesse público. Cadê o interesse público em se nomear o presidente Lula, processado criminalmente, para virar ministro e ter prerrogativa de foro? Foi isso que Vossa Excelência fez. Amesquinhou a Advocacia Geral da União. Senhor presidente, já finalizando, veja a situação. A presidente Dilma vai ao país e ao mundo e diz: golpe, isso é golpe. Presidente Dilma, a primeira seara, a primeira instância a aferir se era golpe ou não, foi uma comissão que foi formada com a indicação dos líderes, por determinação do Supremo, de líderes ligados a Vossa Excelência, presidente Dilma. E lá, Vossa Excelência foi derrotada. Uma comissão dos seus, presidente Dilma, uma comissão dos seus é golpista. Mas não bastou isso, vamos à OAB. O seu advogado, este ministro José Eduardo Cardoso, foi à OAB sustentar a tese do golpe. 27 estados, presidente Dilma, um ficou ao lado dele, 26 afastaram a sua tese. A OAB é golpista, presidente Dilma, mas não basta. Foram, repito, à mais alta corte do país, ao Supremo Tribunal Federal, que disse: não há golpe, o rito está correto, a ampla defesa foi respeitada e o relatório circunscreveu-se àquilo que deveria: pedaladas e decretos sem autorização desta casa. Portanto, reitero aqui o que disse: aonde está o golpe? Senhora presidente, quais as consequências da pedalada? Vossa Excelência chegou a perguntar numa entrevista, dizendo que só fez o bem com as pedaladas, só ajudou quem mais precisava. Senhora presidente, as consequências eu vou lhe dizer quais são. O país está economicamente num caos. São 10 milhões de desempregados, são milhares de estudantes sem o FIES. É um SUS combalido, porque dinheiro da saúde foi para o bolso dos bandidos que rodeiam o seu governo, presidente Dilma. Quais as consequências? Vossa Excelência locupletou-se das esperanças dos brasileiros, locupletou-se dos sonhos dos jovens, e é por essa razão que, com muito orgulho, eu voto pelo seu afastamento e pelo seu impeachment no próximo domingo. Muito obrigado, senhor.